tema da minha pregação hoje é o papel da mulher na igreja. Então vamos lá, Lucas capítulo 8, verso 1. Depois dessas coisas, Jesus começou a andar de cidade em cidade, de povoado em povoado, pregando, anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 o acompanhavam. Aí já é uma comitiva, né? Jesus e 12 pessoas andando com ele pelas cidades, que eram inúmeras cidades. Depois o verso 2 continua. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de doenças também iam com ele. Maria, chamada Madalena, da qual havia saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, administradora de Herodes, Susana e muitas outras que o serviam com seus bens. Verso 4. Certa vez aglomerou-se grande multidão, e gente de todas as cidades veio ao seu encontro, e Jesus disse por meio de parábolas. O semeador saiu a semear a sua semente enquanto semeava. Parte da semente caiu à beira do caminho e foi pisada, e as aves do céu comeram. Depois ele continua a parábola, né? Mas eu quero me deter mais no começo aqui. Olha para cá, por favor. O versículo 1 até o versículo 4 são os versículos que antecedem a parábola do semeador, que todos aqui conhecem, estão cansados de ouvir, mas é de suma importância que venhamos ouvir constantemente as mesmas coisas. Porque Paulo diz assim, não me desgosta, e é segurança vossa que eu vos fale as mesmas coisas. Então temos que aprender constantemente. E você sabe, o que é uma parábola? Uma parábola é uma história que ela ilustra algo maior. Jesus ele conta uma história, mas o significado não deve ser retido apenas aquilo que ele diz. Ele está falando de coisas maiores e aquilo foi apenas uma ilustração. Isso é parábola. É por esse motivo que é um erro tremendo. Pastores, pregadores e pessoas que fazem doutrinas em cima de parábola. Não se deve fazer doutrina em cima de parábola, porque ela é apenas algo figurativo. E ele vai falar aqui sobre a palavra sendo semeada. E ele vai falar que cada solo que cai a semente, que é a palavra, é um tipo de coração. E aqui ele vai citar 4 tipos de coração. Então eu e você, toda vez que nós lemos a Escritura, saímos de nossa casa para vir a um culto como este, ouvir a palavra do Senhor, nós temos que analisar como está o nosso coração, que é o solo, para receber a semente, que é a palavra do Senhor. E é fundamental que nós tenhamos um coração correto. E a prova de que você está no caminho de ter um coração correto, sabe qual é? Que você sabe que o seu coração é podre, corrompido, que você não é bom. Você precisa ter certeza do que Jeremias disse, que enganoso é o coração mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Olha o quanto que ele enfatiza a questão da podridão do coração do ser humano. E aqui não é genericamente, não, eu estou falando de você. Eu estou falando de mim. Jeremias disse que o nosso coração ele é enganoso mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. E ninguém é mais enganado pelo nosso coração do que nós. Eu sou o maior imbecil que o meu coração engana constantemente. Constantemente sou enganado por ele. Você precisa entender que o seu coração, ele é mais sinuoso, tem mais curvas do que uma mulher adúltera. Que o coração do ser humano por si só não presta. E que você nunca deve tomar decisões baseadas naquilo que você sente, naquilo que o seu coração está te guiando. É o que normalmente, às vezes, muitas pessoas fazem. Eu senti no coração de fazer tal coisa. Eu fico até arrepiado quando eu ouço essa frase. Senti no coração. Eu fico com medo. Porque o nosso coração, ele é corrupto, vai dizer a Escritura. Quer uma prova? Uma das provas de que o seu coração é corrupto, enganoso e podre é que você constantemente dá desculpas para não obedecer a palavra de Deus. Constantemente. Você lê a Escritura e de repente, eu não acho que é bem assim. Você ouve a pregação com base no texto, de forma bíblica, e você, será? Fala-se a respeito de ter filhos, como eu li aqui, Êxodo, preguei aqui Êxodo capítulo 1, mas hoje em dia está difícil.
E você não percebe que o seu coração corrupto já está ali, lutando contra aquilo que Deus deixou de forma explícita. Ou sobre contribuição. Você ouve a pregação, às vezes ouve o louvor e chora, fala sobre contribuição, o Espírito Santo parece que vai embora na hora. É o seu coração combatendo contra a verdade da palavra de Deus. E aqui, como eu vou falar sobre o papel da mulher na igreja, é de fundamental importância que você, minha querida irmã, olhe para aquilo que a Escritura diz a respeito de você, o que você pode e deve fazer e aquilo que foi proibido de fazer. Que o seu coração esteja cativo à palavra de Deus e não cativo aos seus achismos e aos seus preconceitos que talvez você foi juntando durante anos de sua existência. Outra prova que você tem o coração corrupto, sabe qual é? Você constantemente desqualifica o mensageiro para não dar ouvidos à mensagem. Eu sei que você é assim, sabe por quê? Eu sou assim. Todos nós somos. Às vezes é aquela palavra que vem e nos confronta, daí você sabe, ai meu Deus, pastor, estava falando certo. Mas tem gente na igreja que também erra, não é? O pastor falou aquilo lá, mas eu já vi que ele não fez uma vez. E então você acaba usando o argumento ad hominem, que é quando você não consegue desconstruir o argumento, você parte para desconstruir o argumentador, no caso o mensageiro, simplesmente para não se dobrar diante da palavra do Senhor. Muitas vezes erramos porque, ao invés de ouvir o que Deus disse a respeito de sua palavra, nós olhamos pessoas que erraram em relação àquele assunto e achamos que aquilo é um álibi para que nós também possamos errar. Então, analise o seu coração, veja as desculpas que você constantemente dá, desculpas que por vezes são frutos de mágoas que vão se acumulando constantemente durante o tempo, e por conta de um coração às vezes endurecido por conta da mágoa, você deixa de ouvir a voz de Deus e também deixa de ser abençoado. Jesus aqui, ele, antes de pregar propriamente dito, ele fala sobre a importância de prepararmos o coração. Ele fala a importância de tudo que deu suporte para ele levar o evangelho. Não somente ele, mas também toda a comitiva que estava com ele. E aqui ele vai falar sobre os discípulos, que foram um suporte essencial em seu ministério. Ele vai falar sobre mulheres envolvidas na obra de Deus. E ele vai falar sobre contribuição, para depois então falar sobre o evangelho. E com base nisso eu quero passar alguns princípios. Põe o primeiro, por favor, meu irmão. Só o primeiro. Está indo os dois juntos? Ah, fiz errado. Finge que você só está vendo primeiro. Primeiro princípio, Jesus não andava sozinho. Não andava. Dificilmente você vê o mestre sozinho. Algumas raras vezes ele vai orar, mas deixa o povo orando por perto. Quando ele manda os discípulos, como que ele manda os discípulos? Olha, vão de um em um pregando o evangelho. Não, vão de dois. Não é bom que o homem seja só, já dizia lá na criação. O cristianismo é isso. O cristianismo, ele fala de coletividade. Não existe cristianismo solitário. Isso aí é Zorro, o cavaleiro solitário. O cristianismo é necessário que haja pelo menos duas pessoas. Onde 2 ou 3 estão reunidos. Ele podia falar, né? Onde você estiver reunido sozinho. Não estou dizendo que Deus não está conosco, está em todo momento, é óbvio. Mas quando ele vai enfatizar a respeito da presença do Espírito Santo, ele diz, quando 2 ou 3 estiverem reunidos, o Senhor se fará presente. E isso é o cristianismo. Agora nós vemos mulheres contemporâneas tendo filhos sozinha. Sozinha. Sou apenas mãe, não tem pai essa criança aqui. Nós vemos pessoas constantemente não querendo participar da comunidade da igreja. Você não sabe o erro grotesco que você está cometendo quando você deixa de se envolver com pessoas. Pastor, mas se envolver com pessoas traz prejuízos, mágoas. Óbvio que é verdade.
Mas a cura para isso não é se isolar. É por isso que Jesus constantemente dá esse exemplo. Eu sei que muitos aqui de vocês, muitas das pessoas que posteriormente ouvirão essa mensagem nas redes sociais, sofreram traumas na infância, sofreram traumas no trabalho, na escola, sofreram traumas na igreja. E às vezes erraram, e erraram de forma dolorosa. E o que muitas pessoas fazem para resolver o problema dos traumas? Elas simplesmente se isolam. E não é este o caminho. E então, por conta de um sofrimento que você teve lá atrás, o que você faz hoje? Você deixa de se relacionar com pessoas? De se envolver com pessoas, de ter amigos, de fazer parte da comunidade do povo de Deus? Já ouviu aquela frase? Homem nenhum presta. Sempre quando eu ouço isso vindo de uma mulher, eu replico: você conhece todos os homens para dizer que nenhum presta? Todos? Por mais que seja a maioria. Mas você não pode rotular todos da mesma forma. O que ela está dizendo, na verdade, é o seguinte: todos os homens que eu me relacionei não prestavam. Por conta disso, eu acho que todos os outros também não prestam. E o que você faz? Acha que toda pessoa que se aproxima de você, ou ela quer algo em troca, ou tem algum interesse. E por conta disso você se isola. Não, serei o crente zorro. Viverei sozinho. Passa a ser um individualista. Como que você faz com aqueles mandamentos que dizem assim: suportai uns aos outros, sendo que você vive só? Como, meu irmão, que você vai colocar em prática o mandamento de suportar o próximo? Porque sabe, tem próximo que é suportar mesmo. Estou falando de vocês não, aqui, vocês são tudo uma benção, anjos. Mas a Escritura deixa claro: olha, suportai-vos, porque tem horas que vai ser difícil. Como uma pessoa individualista cumpre o mandamento de não buscar os seus próprios interesses, sendo que ela está preocupada apenas consigo mesma? Quer que o mundo gire ao seu redor. Eu sei que inúmeras vezes nós usamos sofrimentos reais que aconteceram conosco em nossa vida. E por conta desses sofrimentos reais, nós procuramos viver uma vida de mentira. Uma vida que não existe. Uma vida que é totalmente anticristã. E usamos o subterfúgio, a mentira de: olha, eu sou reservado, eu não falo com ninguém porque eu quero evitar sofrimento. Você vai evitar. Alguns. Mas você também vai deixar de ser abençoado. Porque, meu irmão, se tem uma coisa que é boa, é estar com gente. É espetacular. É o que eu sempre digo. O céu vai ter Deus e gente. Daí você não gosta de gente? Vai fazer o que lá, criatura? Aqui já é um teste para mim e para você. Agora, se você não consegue suportar eu, aqui, 70 anos, você tem noção que é a eternidade me aguentando? Aguentando o irmão que está do seu lado? Que talvez não tenha as mesmas preferências que você tem, os mesmos gostos que você tem, mas tem a mesma fé. E isso é o mais importante. Jesus Cristo, ele, como homem, ele tinha necessidade de ter gente e apoio com ele. Se Jesus Cristo precisava andar com pessoas, precisava de apoio, e nós? Paulo, certa feita, chama um de seus discípulos lá e fala assim: olha, chama fulano lá porque ele é para mim um lenitivo. Lenitivo é calmante. Olha o que Paulo está dizendo. Puxa, estou nervoso que só vendo. Chama lá o Daniel para mim. Ai, fico tão calmo quando ele vem. Paulo está falando que uma pessoa trazia paz a ele, trazia calma a ele. Eu sei que alguns traz raiva às vezes, né? Mas eu e você precisamos estar unidos com pessoas. Na Bíblia nós temos a necessidade de apoio e temos a obrigação de apoiar outras pessoas, de nos envolvermos, de ajudarmos outras pessoas. Agora, se você pensa apenas no seu umbigo, Gálatas diz que nós devemos levar os fardos uns dos outros e assim estaremos cumprindo a lei de Cristo. Como você cumpre a lei de Cristo se você não leva o fardo de outrem? Se você se preocupa apenas consigo? Muitos se isolam no individualismo, porque eles dizem assim: olha, basta
os meus problemas. Os seus problemas vão continuar com você, ainda que você esteja só. Só que às vezes, se preocupando com problemas de outros, ou enxugando lágrimas de outros, que você não vai ter tempo de chorar. Exercite fazer isso que a Escritura ordena. Não é uma alternativa, é um mandamento. Carregar os fardos uns dos outros, se envolver. E então, se você se preocupar com lágrimas alheias, é bem provável que você nem tenha tempo para chorar. É pensar no outro. E você vai ver que você vai pensar menos em si. Pastor, mas isso não traz alegria. Claro que traz. O que amarga é a solidão. A solidão nos amarga. E é um mandamento. O Criador disse: o amor não busca seus próprios interesses. Ou seja, eu não posso fazer só o que eu quero. Eu não posso fazer só o que é cômodo. Eu não posso fazer apenas aquilo que eu gosto. Eu não posso pensar apenas em mim. Mas cristianismo é justamente você pensar no outro. Jamais teremos uma vida plena em Jesus Cristo se formos egoístas e vivermos isolados. Segundo, nossa, nem comecei. Comecei. Segundo princípio, as mulheres na igreja. Olha aí o que vai dizer o versículo 2. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de doenças também estavam com ele. Maria, chamada Madalena, da qual haviam saído 7 demônios. Olha, Jesus curou as mulheres que tinham demônio. Hoje em dia você percebeu que as mulheres são tudo anjo? Parece a personificação da divindade mulher. Essas leis que nós vemos no Brasil, lei de feminicídio, contratar mulher poder acusar a pessoa de extorsão psicológica e coisas do gênero. Isso aí porque eles acham que o canalha é só o homem. Só que olha aqui Jesus dando exemplo. Meu irmão, tem as mulheres filho do capeta. E Jesus expulsou o demônio delas também. Repare, as mulheres, elas tiveram uma importância fundamental no ministério de Jesus Cristo. As irmãs são indispensáveis na igreja de Deus. Indispensáveis para que o evangelho avance, para que o reino de Deus possa avançar. Aqui a Escritura diz que estava Jesus, os 12, cita 3 mulheres e outras, e estas os acompanhavam pelas cidades que eles iam, e eram inúmeras cidades, e elas davam todo o suporte necessário para que aqueles homens pudessem manter a pregação do Evangelho, para que Jesus e seus discípulos pudessem ir. A Escritura vai citar Lígia, uma mulher muito bem resolvida financeiramente, vendia púrpura, que era algo que dava muito dinheiro na época, e então ela abre a sua casa, as portas de sua casa, para que ali os discípulos fiquem. Olha, já que eu tenho uma condição, eu vou ajudar desta forma. E você vê inúmeras mulheres ajudando de forma gloriosa o Evangelho a se expandir a cada dia. E sabe qual foi a consequência de mulheres se envolverem de fato na obra de Deus? Quem foram as primeiras testemunhas da ressurreição, você lembra? Paulo. Tem que ser, Paulo preferido. Pedro. João, o apóstolo do amor. O maior evento da humanidade, a ressurreição de Jesus Cristo, é testemunhado por mulheres. Jesus se atém a aparecer primeiro às irmãs. Nós vemos desde o Antigo Testamento mulheres dando duro e trabalhando na obra de Deus. Nós vemos que tem uma missão fundamental, que é a missão de mãe. Isso aqui é espetacular. E você que é casada e não tem problema algum, você deve ter filhos e ir aos montes. A mulher tem a missão de mãe. Mas não só isso. A mulher, ela também tem a ordem de ser ativa na igreja. E a ordem é mandamento, com ou sem filho. Se não tiver filho, se não for casada, mais ainda. Aí Paulo vai dizer, daí que tem que se envolver. Vai ficar fazendo o que em casa? Assistindo Faustão. Nem passa mais Faustão, né?
demitido. Vai ficar fazendo o que em casa? Se envolver. A mulher, ela tem a ordem de ser ativa na igreja. É por isso que você, minha irmã, você deve sempre se questionar. Eu estou ajudando o necessário ou eu posso fazer mais? Ou a minha vida ela está se limitando apenas ao culto de domingo, vou, ouço, dali pego, vou embora. O que a Escritura diz é que mulheres como vocês, minhas queridas irmãs, fizeram muito mais do que ouvir pregação no domingo. Elas doavam suas vidas, ajudavam em tudo que era necessário para que o Evangelho pudesse expandir cada dia mais. E nós vemos algumas coisas bem específicas que a Escritura diz que a mulher deve fazer. Eu vou falar coisas relacionadas à igreja, mas, é claro, a Reforma Protestante, a qual nós comemoramos 504 anos hoje, ela trouxe a ideia de que não apenas aquilo que nós fazemos na igreja, nós fazemos para Deus. Porque para muitos, quem que serve a Deus? As irmãs que cantam, que participam da limpeza, que fazem pizza, as irmãs que ajudam com as crianças, e elas pensam que apenas isto é o serviço para a igreja. Não, a Reforma Protestante trouxe justamente a ideia de que tudo que nós fazemos, fazemos para a glória de Deus. Seja limpar a casa, seja trocar uma fralda, seja fazer comida para o marido, qualquer coisa, fazemos para a glória de Deus. Mas eu vou ser específico em relação a coisas na comunidade do povo de Deus, da igreja mesmo. A primeira coisa que nós vemos que mulheres podem fazer, põe ele, por favor, liderar e ensinar outras mulheres. Está vendo? Você falando que aqui, que mulher não pode fazer nada. Quem disse que não? Liderar e ensinar outras mulheres. No Antigo Testamento tem o exemplo de Miriam. O povo está festejando e Miriam profetizando, cantando e guiando outras irmãs que vinham após ela. Então não há problema a mulher guiar outras irmãs na fé, principalmente as mais novas. Tanto é que em relação às mais novas, olha o que Paulo vai dizer em Tito capítulo 2, versículo 3. Quanto às mulheres, as mais velhas, que sejam sérias em seu proceder, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas. As mulheres mais velhas, não só a mãe em relação às filhas, as irmãs mais velhas, elas devem, sim, ter o procedimento sério, ser mestras do bem. Isso é o que a Escritura exige, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a como amarem o marido e os filhos, se submeterem ao marido, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa e bondosas. Então a mulher pode e deve liderar e ensinar outras mulheres, mas também nós vemos que a mulher ela pode ensinar de forma particular. Em Atos capítulo 18, vai falar sobre Apolo. Apolo, ele era um pregador muito eloquente, sábio que só vendo, muito sábio, só que ele conhecia apenas o batismo de João, não conhecia o batismo de Jesus Cristo com o Espírito Santo. E então, olha o que vai dizer a Escritura, põe ele por favor, Atos capítulo 18, versículo 25, falando sobre Apolo. Ele era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão as coisas concernentes a Jesus, ainda que conhecesse somente o batismo de João. Ele começou a falar corajosamente na sinagoga, mas quando Priscila e Áquila o ouviram, levaram-no consigo e lhe expuseram com mais precisão o caminho de Deus. Você reparou? Ele começou a falar corajosamente na sinagoga, mas quando Priscila e Áquila o ouviram, aqui ele colocou o nome da mulher antes do homem. Pastor. Paulo errou aí. É bem provável aqui que Priscila era mais sábia que o marido dela. Não há problema em relação a isso. Há mulheres que são mais sábias, nem por isso devem deixar de ser submissas. Mas aqui Paulo enfatiza a mulher ainda. Áquila e Priscila levaram-no consigo e lhe expuseram com mais precisão a palavra de Deus. Então, a Bíblia não proíbe a mulher de liderar outras mulheres, de ensinar de forma particular ou individual.
A Escritura diz também que elas podem... Eu coloquei profetizar ali ou não? Evangelizar, põe ali. A Escritura diz que as mulheres também podem evangelizar. O exemplo disso é a mulher samaritana. Olha o que diz. Então a mulher deixou ali o cântaro e foi à cidade e disse ao povo: Vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tem feito. Será ele o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ao encontro dele. Que coisa! Essa mulher ouviu a pregação do Evangelho, sem ter feito teologia, saber nada de Bíblia. Ela vai e diz assim: rapaz, tem um homem lá que falou tudo o que eu fiz. Não será ele o Cristo? E por conta dessa atitude de evangelismo dela, aqueles homens saíram e foram atrás. Eu coloquei Timóteo ali, por favor, Vinícius. Falado sobre isso. A Bíblia também vai citar, por exemplo, mulheres que profetizavam. As filhas de Filipe. Filipe tinha 4 filhas donzelas que profetizavam. O profetizar ali não é no sentido de ensinar uma congregação mista, pública. Profetizar é falar algo da parte de Deus. Quando o pastor, ele lê a Escritura, interpreta a Escritura e aplica da forma correta, ele está sendo profeta. Então, as filhas de Filipe fizeram isso, profetizaram até para Paulo. Não havia problema. Todavia, a Bíblia, ela é enfática em proibir que a mulher ensine de forma pública. Ensine de forma pública uma congregação onde contenha homens e mulheres reunidos. A Escritura não deixa nenhuma margem de dúvida em relação a isso. Isso não é polêmica. A Escritura não deixa nenhuma margem de dúvida de que a mulher não deve liderar na sua casa, muito menos liderar na igreja. Isso é função do homem. E Paulo, ele quase que desenha isso daí. Olha o que ele diz, 1 Timóteo 2,12. E não permita que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio. Não permita que a mulher ensine. Daí muitos, antes de ler o versículo 13, ele diz assim: pastor, mas calma aí. Ali era algo cultural, naquela época era diferente. Nós estamos milênios, séculos depois. O tempo muda, as coisas mudam, a cultura muda. Mas olha o que diz o versículo 13. E não permita que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. E no verso 13, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Paulo, ele vai explicar sobre a mulher não poder liderar na igreja, e ele não remete à cultura, ele remete à criação. Ele cita a criação, para que ninguém venha com essa desculpinha que aquilo era cultural. Porque se fosse cultural, Paulo não estava Adão e Eva. Então ele cita a criação. O N. Gruden, ele vai dizer assim: onde há na Bíblia um só exemplo de uma mulher ensinando publicamente o povo de Deus congregado? Cita para mim, minha querida irmã, um exemplo apenas, um só, de uma mulher ensinando de forma pública o povo de Deus congregado. O que nós fazemos com passagens como 1 Coríntios 14, que Paulo diz assim: as mulheres devem permanecer caladas nas igrejas, porque não lhe é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei ordena. Se quiserem aprender alguma coisa, perguntem em casa ao marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Você reparou que Paulo, falando em relação à mulher liderar na igreja, ele remete à ordem criacional. Depois ele cita a lei, não diz também a lei? É a lei que diz. E depois ele diz que é insubmissão, que é rebeldia, que é vergonha para Deus e também vergonha para o marido. Como que ficam textos de 1 Coríntios 11, onde Paulo diz: olha, eu quero que saibais que Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher e Deus o cabeça de Cristo. Calma aí. Cristo é o cabeça do homem. O homem é o cabeça da mulher. Daí chega na igreja, é a mulher que é a chefe. É a mulher que é a pastora. É a mulher que manda. Como que faz essa passagem? Dizendo que o homem é o cabeça da mulher. Eu já ouvi assim: não, pastor, a pastora lidera a igreja, mas quando chega em casa, ela sabe que lá quem manda é o marido. Quer enganar quem, criatura? Hã? Faz-me rir, né? Acabou o culto, ela vira a chavinha: Senhor, agora tu que mandas. É? Não tem como. Não tem como.
Se a mulher manda na igreja, ela não vai deixar o marido mandar em casa. Se ela governa a igreja, ela não vai deixar o marido governar a casa. Por que nós não temos pastoras? Nós não temos pastoras, primeiro, porque nós cremos que a Escritura é explícita em dizer que mulheres liderando a igreja é antibíblico. Está claro, não há sombra de dúvida. Não houve dúvidas até 1848, até o começo do movimento feminista, não havia dúvida. Depois que o movimento feminista chegou e começou a colocar os seus tentáculos na igreja, aí o pessoal começou a perguntar, mas será que é isso mesmo que Paulo disse, hein? Será? Não havia dúvida. Mas ali começou. Nós não temos pastoras porque nós cremos que é antibíblico, cremos que se assim fizermos, estaremos desobedecendo a Deus. Estaremos sendo rebeldes para com a ordem da criação. Porque foi assim que Deus deixou estipulado. E nós não temos pastoras também, sabe por quê? Porque nós de fato amamos vocês, irmãs. Isso é amor. É não colocar um fardo pesado que cabe a nós para que vocês carreguem. Isso é amor verdadeiro. Como eu disse, não há um só exemplo de uma mulher liderando a igreja. Eu sei que quando eu falo isso, automaticamente as pessoas dizem assim, pastor, mas calma aí, Raquel era pastora. Raquel, minha Raquel ainda. A única. Mas Raquel era pastora. Eu, quando ouço esse argumento, eu bloqueio na hora. Sabe aquele memezinho que tem lá? Raquel era pastora. Bloqueado. Eu faço isso. É criatura. Ela passou de bicho. A não sei que você seja um animal. Quando dá o exemplo que Raquel era pastora, daí pronto, eu chuto o balde. Pastora, mas calma aí, a Escritura também fala sobre a respeito de Débora. Débora era juíza e guiou o povo durante um período. Verdade. Débora era juíza. Não era um cargo eclesiástico. E ela ainda diz assim, eu vou à guerra. Mas eu, sendo mulher indo, é vergonha para vocês. Não tem homem aqui. Poderíamos dizer, sem prejuízo algum, de que igrejas onde há pastoras, há homens frouxos. Há homens que não assumem a posição de liderança. Porque isto cabe a nós. Os únicos casos de profetisas que você vai ver na Escritura, sabe quais são? Profetisas de Baal. Essas tem. Do contrário, não tem. Não temos pastoras porque nós de fato amamos as irmãs e vocês são preciosas para nós. Muito preciosas. Ser pastor é vocação. Só existem dois tipos de pessoas que são pastores. Os que são vocacionados ou os que são loucos. Só esses dois. Pastor é vocação, mas também é um fardo. Eu falo isso não chorando as pitangas para os irmãos, de forma alguma. Ser pastor é um peso. Parir 2, às vezes 3 sermões por semana é quase que um filho todo mês. Ter os seus problemas e assimilar o problema dos outros, que passam a ser os seus problemas também, é algo extremamente desgastante. Envelhece, nos chateia. É um fardo. Nós não queremos que vocês, minhas queridas, carreguem um fardo além do que aquele ao qual o Senhor já deu a vocês. Nós não vamos permitir que vocês ajudem as pessoas e saiam ouvindo que vocês são ladras, porque é isso que nós ouvimos constantemente. Pastor é tudo ladrão. Não. Não vamos deixar que vocês sofram essas calúnias. Nós vamos sofrer. Nós não vamos deixar que vocês passem por isso. Nós não vamos deixar que vocês ajudem durante anos pessoas e essas pessoas saiam falando mal de vocês. Façam assim com a gente. A gente aguenta. A gente tem a costa larga. Isso é a função nossa, que somos homens. Nós não vamos permitir que vocês, amadas irmãs, tenham mais problemas do que os seus problemas. Bastam de vocês. Nós estamos aqui para ajudar vocês nos seus problemas, não para sobrecarregá-las. Nós não temos e não permitiremos pastoras, porque nós acreditamos que essa é a forma bíblica de mostrar
que nós nos importamos com vocês, mulheres. Que nós não queremos de forma alguma que vocês carreguem um peso que vocês não tenham que carregar. Mas se lembra, quarta-feira eu citei a respeito de Saul. Deus diz assim para ele, olha, vai, lute com os amalequitas e mate todos. A escritura diz que Saul vai, mata todas, mas traz o rei. E então quando o profeta disse para ele assim, olha, você não iria matar todo mundo? Eu matei. E o rei, não, só trouxe o rei. Ou seja, ele estava ali, em desobediência explícita, mas dizendo, eu obedeci. Davi, ele queria construir o templo. Deus disse assim para ele, não. Tua mão é suja de sangue, teu filho vai construir. Deus não deixou. Paulo tinha um espinho na carne, a escritura diz que por 3 vezes, não literal, claro, né, um símbolo de constância. Paulo dizendo, Senhor, tira esse espinho, tira esse espinho, tira esse espinho. Sabe o que Deus disse a ele? Não. Moisés, Deus tinha falado para ele que ele não iria entrar na terra prometida, iria apenas ver de longe. O tempo passa, Moisés acha que Deus esqueceu, e então, quando estava chegando perto, Moisés vai lá de novo dar uma insistida. Senhor, né? Talvez o senhor já está melhorzinho agora, já esqueceu. Tem como entrar? O que Deus disse para ele? Não. Há coisas que vocês não vão fazer. E a escritura diz explicitamente, mulheres, não liderem. Não liderem a casa de vocês. Não liderem, muito menos na igreja. Não liderem. Porque é vergonha. Vergonha para os homens, vergonha para o seu marido. Vergonha para a igreja de Deus. E vai além. Isso está explícito. Sabe o que muitas mulheres fazem? Mesmo diante de ordens assim? Eu não acho. Deus me capacitou de sabedoria, de oratória. Então, eu vou pregar, eu vou fazer. O que elas estão fazendo, na verdade, é sendo rebeldes. Terceiro, põe por favor, Vi. Já estou terminando, irmão, finalzinho. Terceiro princípio, contribuição e evangelismo na igreja. Lucas capítulo 8, versículo 2. Versículo 3. Joana, mulher de Cusa, administradora de Herodes, Susana e muitas outras que o serviam com os seus bens. Serviam com os seus bens. Talvez você já ouviu aquela frase assim, Jesus não precisa de dinheiro. Engraçado que aqui ele estava precisando. E usou a contribuição daquelas irmãs piedosas. Certa feita, Jesus utilizou um barquinho para pregar e poder atingir mais pessoas. Então ele precisou e usou sim aqui, ele estava precisando. Agora pensa, meu irmão, Jesus, todo-poderoso, ele poderia fazer inúmeros milagres. Acho que o milagre da multiplicação dos pães, meu irmão, aquilo lá foi algo que nem Steven Spielberg tinha pensado. Eu toda vez que eu leio aquela passagem, eu fico pensando, como será que foi esse negócio, gente? Será que foi o saquinho de pão que Pedro pegava pão e não acabava? Toda vez que pegava tinha pão no saquinho? Ou será que Jesus foi meio mágico assim? Pedro, vem aqui, passava a mão na orelha e Pedro, opa, um pãozinho, Pedro? Né? Pão daqui, Pedro? Não sei. Meu irmão, Jesus tinha todo o poder. Ele poderia fazer assim, maletas de dinheiro. Podia. Jesus podia fazer assim, Pedro, dá uma olhadinha no Pix aí, Pedro. Dinheiro. Não o fez. Não o fez. Para sustentar o evangelho e a pregação e aqueles homens, ele usou pessoas, usou aquelas amadas irmãs. Com ofertas, Deus faz um outro milagre. Não apenas o da evangelização. Sabe qual? O milagre de nós mostrarmos a Ele que quem é o nosso Senhor não é mamon, não é o dinheiro. Que quem governa as nossas vidas, inclusive as nossas finanças, é o Senhor. Então, quando nós somos fiéis a Ele, nós estamos demonstrando que nem todos se dobram diante do dinheiro. Nós, pelo menos que somos cristãos, não fazemos isso. E depois ele vai falar a respeito de evangelismo, no versículo 4. Certa feita aglomerou-se uma grande multidão,
E gente de todas as cidades veio ao seu encontro, e Jesus disse por meio de parábolas: o semeador saiu a semear, e por aí vai. Tiago, capítulo 1, verso 22, ele vai dizer assim: sedes ouvintes e também praticantes da palavra do Senhor. Ou seja, ouçam, assimilem e não apenas encham a cachola de conhecimento teórico. Ouvindo a palavra, se perguntem: como eu posso colocar isso em prática? Como eu posso ajudar? Aqui é fácil, irmã. Se você é a patroa em casa, já deixa de ser a partir de hoje. Isso é colocar em prática a palavra. Se você falava de qualquer jeito com seu marido, pare de falar a partir de hoje. Simples. Se você não tem sido fiel com a contribuição, comece a ser. Isso é como colocar a palavra de Deus em prática. Mas essa questão de colocar a palavra de Deus em prática toca a todos nós. E quando eu digo nós principalmente os reformados. Porque eu creio que não há uma pregação melhor do que a pregação reformada. É por isso que nós somos reformados. Porque acreditamos que é a melhor forma de se interpretar a Escritura. Só que repare, muitos reformados, eles sabem tudo o que a Bíblia diz a respeito de dinheiro. Tudo. Todas as passagens, significados no grego, no hebraico e vários outros. Muitos reformados sabem tudo sobre o que a Bíblia diz a respeito de contribuição. Só não contribuem. E quando contribuem, mas contribuem com aquela dó no coração, né? Poxa, mas isso aqui eu podia investir em outra coisa. Os reformados que às vezes sabem tudo sobre o Evangelho. Sabem a respeito de predestinação, de escatologia, de justificação pela fé, de assuntos complexos. Sabem tudo a respeito do Evangelho. Só tem uma dificuldade tremenda em evangelizar. No evangelismo. É por isso que as igrejas reformadas históricas, elas têm diminuído a cada dia. Olhe para essas igrejas. Tem diminuído, muitas têm fechado. A maioria dos membros são idosos. Na rua da minha casa tem uma igreja bem tradicional, reformada, boa. Estava tendo um bazar lá esses dias, eu estou de manhãzinho, passeando com meu filho lá, vamos ver o que tem para nós aqui, né? Só senhorinha ajudando o bazar. E depois eu conversava com irmãos que saíram de lá e eles disseram: não, pastor, ali realmente é só pessoas idosas. O que vai acontecer quando esses idosos morrerem? Acabou a igreja. Por quê? Por conta de uma teologia correta, de que Deus é soberano. É Ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Só que a soberania de Deus, ela não nos deixa ficar estáticos sem cumprir a missão do ID, sem evangelizar. Então precisamos unir essas duas coisas. Devemos sair. Eu sei que nem todos aqui foram vocacionados a sair de suas casas e ir para outros países, como muitos fazem. Mas todos nós temos a ordem de pelo menos sair aqui desses bancos, dessas cadeiras, e irmos até familiares, amigos, conhecidos, pessoas que trabalhem no mesmo setor em que nós trabalhamos, levar o Evangelho para a nossa família, para os nossos vizinhos. E quando eu digo levar o Evangelho, meu irmão, eu encerro falando sobre isso, sobre o que é o Evangelho. Eu não estou dizendo para você que o evangelismo é aquele evangelismo que você vai aqui ao centro da nossa cidade, pega um cartaz e fica lá, né? Jesus te ama. E acho que isso é evangelismo. Ou pega um cartaz e fica na praça dizendo: quem quiser um abraço, fale comigo. Eles pensam que isso é evangelismo. O evangelismo da abraça, e está lá abraço. E aí, mudou sua vida? Não, só abracei. Não é esse tipo de evangelismo. É claro, precisamos de amor, mas precisamos evangelizar da forma correta. Como assim? Essa semana, colocamos um vídeo lá nas nossas redes sociais sobre se era correto protestantes ajudarem os católicos que caminhavam rumo à Aparecida do Norte. E eu falei que tem uma igreja da nossa cidade que faz assim, e do meu ponto de vista, eles fazem errado. Qual que seria o evangelismo correto? É eles fazerem massagem, darem fruta, água e falarem assim: voltem para casa. Este caminho para lá é o caminho da idolatria.
Então, por conta desse vídeo, um amigo que eu tenho de quase 20 anos discordou de mim com respeito. E eu falei, você está certo em discordar, óbvio que você está certo. E eu, dentro do respeito, também disse a ele, a Bíblia Ave Maria, no capítulo 21 de Apocalipse, versículo 8, diz que dos idólatras é o lago de fogo e de enxofre. Você precisa se arrepender desse caminho. Eu estou à disposição para te ajudar naquilo que for necessário, que você tiver dúvida. Com respeito também, mas falando a verdade. Pastor, mas isso aí talvez espanta as pessoas. Pode acontecer, sim. Mas a verdade também é a única possibilidade de uma luz de alerta ser acesa em suas mentes. Talvez caminhos que eles percorreram durante 30, 40 anos, e de repente eles veem uma possibilidade de estarem errados. Isso já é algo. E como que nós fazemos isso? Apenas com a verdade. Não, você não faz isso com café colonial. Você não faz isso com a teologia do abraço. Com a teologia do Jesus te ama e vai dar tudo certo. Mas você faz isso com a palavra de Deus de forma correta. Evangelismo de verdade, eu e você, mostrarmos às pessoas os pecados delas. E como que nós fazemos isso? Você não precisa pegar a pessoa saindo do motel em flagrante para você dizer, tá vendo, seu pecador? Você precisa de Deus. Você não precisa disso. Você precisa apresentar a lei. É assim que a Escritura nos ordena. Você precisa mostrar os mandamentos para as pessoas, dizendo assim, não roubarás, não furtarás, honrará pai e mãe. E eu sei que às vezes falando isso as pessoas podem dizer, não, mas tudo isso eu tenho observado desde a minha mocidade. Vide jovem rico. Então sugiro você enfatizar aquele mandamento. Não cobiçarás. E então você dê a interpretação que Jesus Cristo deu. Que a cobiça é o desejo de possuir algo que não é seu. Jesus, para explicar o adultério, ele usa a cobiça. Ele diz, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, aquele que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério. Ou seja, o simples fato de você pensar impuro, aquela passadinha no celular que você passa, opa, volta e passa de novo. Aquela intenção errada. A Escritura diz que aquilo dali já é pecado. E então, depois de mostrar isso, você cite para ele Tiago 2,10, que diz assim, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, é culpado de todos os outros. Ou seja, se você estava obedecendo tudo que Deus ordenou até aqui, o que é mentira, mas você teve um errinho apenas, a Escritura diz que você é réu de toda a lei. Isso aí já vai fazer ele ficar um pouquinho mais apreensivo. Pode ter certeza que vai. Só depois, então, dele perceber que ele é pecador, que o coração dele é corrupto, como eu comecei falando aqui. Só depois disso, eu e você podemos falar da graça de Deus mediante a pessoa de Jesus Cristo. Só depois. Arrependei-vos, este é o caminho. Arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus. Não é o reino de Deus primeiro e depois o arrependimento. Na verdade, muitos só têm o reino de Deus, né? Nem arrependimento tem. Mas o caminho é justamente esse. Arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus. Você precisa, para evangelizar da forma correta, mostrar que o evangelho não começa com você vai ser feliz. Não. O evangelho começa justamente com o contrário. Você precisa aprender a abrir mão da sua felicidade por amor a Deus. O evangelho não é venha e ganhe, mas o evangelho começa assim, venha e perca. Venha e perca. Mas só o anúncio da verdade de que o homem está debaixo da ira de Deus e que Jesus Cristo, apenas Ele, pode salvar, é que vai trazer esperança para alguém. Então que nós sejamos verdadeiros. Sabe por quê? Pessoas aí fora estão sedentas do evangelho. Sedentas. Elas não estão querendo, às vezes, dinheiro. Dinheiro é bom, claro que é bom. Mas a maioria das pessoas, elas não estão preocupadas tanto com o dinheiro, o dia que eu estiver com bens, com prazer, com família. A maioria das pessoas buscam algo que transcende. Algo que vai além daquilo que é metafísico, daquilo que nós podemos pegar. Elas querem algo maior. E este algo nós temos. Então que, assim como a graça de Deus alcançou a mim e a você, graças a pessoas que se dispuseram a
sair, assim como Jesus fez. O semeador saiu. Que nós venhamos a ter isso em nosso coração, de que Deus, em sua soberania, podia fazer todas as coisas sozinho. Mas Ele nos deu o privilégio de sermos cooperadores na sua obra. Evangelizando o nosso círculo íntimo, nossa família, nossos amigos, nossos parentes. Pastor, mas eu não sei nada de Bíblia, eu aconselho você a fazer, sabe como? Faça como aquela mulher, uma cozinheira, falou de Eliseu para o seu patrão. A Bíblia não dá nem o nome da mulher. Olha que isso é insignificante, não sei nem o nome. A serva de Naamã. Esse é o nome dela. No céu a gente vai saber como ela chamava. A Bíblia relata por serva de Naamã. Então ela vê o seu patrão podre, de lepra, o símbolo do pecado. E ela diz: tem um profeta na minha terra que vai saber mostrar para o Senhor o caminho correto. Mostrar o caminho de Deus, é claro. Se você, meu irmão e minha irmã, não é tão versado em teologia, evangelize como essa mulher. Ó, eu não sei muito de Bíblia não, mas vamos à minha igreja lá. Quarta e domingo, você senta, ouve. E o pastor explica. Faça como aquele cego de João 9, ó. Quem era Jesus eu não sei, eu só sei de uma coisa. Eu era cego e agora eu vejo. Mostra aquilo que Deus fez na sua vida. E fala, olha, eu era assim. E esse Deus ao qual eu não sei encontrar muito bem os livros aqui não. Este transformou a minha vida. E se você crer nisso, Ele também vai transformar a sua. Amém, meus irmãos?